porque tem outra coisa que preocupa, viu, seu Mano? Outra coisa que preocupa, viu? E aí eu peço para a gente focar no professor Celso Unzelt, que eu quero começar com ele. Por favor, professor Celso Unzelt aí na tela. Mas não vai abalar o professor, não vai abalar o professor. Vem mais notícia ruim? Eu tava Professor, você sabe do que eu quero falar contigo, aqui, você vem me descobrir aqui. Eu sei. Estou tão quietinho lá em Barbacena. Era criança lá em Barbacena. Passa amanhã, professor, não dá para você passar amanhã, não, você vai falar de dívida. Não, eu vou falar de duas coisas. Campo e dívida. Atenção, professor. Ixi, mãe do céu, não das sei qual é suas pior. dívidas. O senhor é um bom administrador, tem as finanças em dia. Eu vou lhe perguntar o seguinte. Sexta-feira à noite, o torcedor corintiano, ele ficou mais preocupado, ou com mais raiva, ou mais decepcionado com o jogo em si, com o suadouro contra o Retrô, ou com a situação financeira do Corinthians, hein, que parece um poço sem fundo? Torcedor, pensa no jogo, né, William? Aquela noite aqui, pega meu filho, eu estava ajoelhado aqui do último pênalti. Não estava preocupado. Meu filho estava ajoelhado no jogo contra o Retrô. Estava ajoelhado no último pênalti aqui. Aí a gente fica se perguntando, né, por que faz isso com a criança, né? A criança chegou do Ronaldo Fenômeno pra cá, tá vendo isso, não tá entendendo nada. Eu entendo porque estou com 53 anos. Mas claro, para o torcedor é isso, ainda mais da maneira como foi. Ainda tinha carga extra. O medo do presidente do Retrô, pensando retroativamente, o medo do presidente do Retrô ter razão. Né? Vocês viram que foi uma explosão, inclusive do ponto de vista do Fagner ali, depois que faz o pênalti, porque teve uma tensão, falaram que ele ia errar, né? Tem que respeitar. Então aí tinha foi o goleiro, o Jean, ficou provocando o Fagner. O goleiro falou, vai chutar no meio, eu vou pegar. Aí ele falou, chutar no meio o quê? Pegar o quê? Pegar o quê? Então tinha toda aquela tensão no ar. Não que as dívidas sejam um pouco importantes. Não é isso, mas diante de todo esse risco que o Corinthians correu futebolisticamente, porque afinal é um time de futebol, é um clube de futebol, eu sei que nesse começo do ano o torcedor até em rede social está comentando menos os jogos do que qualquer outro fator externo pelo desinteresse. Mas nesse jogo específico o Corinthians correu todo aquele risco que o Zinho já previa para o jogo com o Salgueiro. O jogo com o Salgueiro até não teve tanto risco. Mas aconteceu tudo o que o Zinho tinha falado. Por quê? Porque do ponto de vista do futebol, hoje, o Corinthians não é um time confiável. E o Retrô é um time que joga bem certinho, viu? Dentro do que falou o presidente ali, da sua filosofia de jogo, dentro das suas limitações, de 60 vezes menos a folha de pagamento do Corinthians. 60! Dentro das suas limitações, o Retrô foi bem longe. Agora, antes essas duas notícias aí ruins, de mau futebol e de dívida, se restringissem à noite de sexta-feira, né, William? Elas vêm de muito longe e, pelo jeito, vão acompanhar muitas outras sextas-feiras e terças-feiras e segundas, quartas e quintas e todos os dias. Enquanto não se der um jeito nessas finanças, é isso aí que a gente viu. Porque eu fico imaginando o seguinte, ô Pascoal, assim, o professor falou, é claro que o torcedor ali vai ficar mais aborrecido com o jogo. E é verdade, né? O jogo ali, o momento e tal, etc. Só que aí acaba o jogo, já veio o jogo contra o Mirassol, né? Já não foi bem, já é um desempenho que não tá legal e tudo, já veio o ano passado. E aí o torcedor termina o jogo, o torcedor fala, é um tropeço, acontece e tal, ainda assim conseguiu classificar, avançou. Mas aí o torcedor olha o time e ele fala, pô, precisa melhorar ali tal posição, tal situação, precisa fazer isso, aquilo. Aí vem a notícia da dívida, o torcedor fala, cara, vai ser isso aí. Vai contratar como? Vai tirar da onde? E aí quando eu falo contratar, é trazer um jogador para resolver a parada. Não é essas contratações aí que a gente vai mostrar aqui na sequência que o Corinthians faz, que gasta uma fortuna e ninguém resolve nada. Né? Bom, nessas aí já são quase 50 milhões que o Corinthians gastou, mais de 50 milhões para contratar jogador que não teve nenhuma serventia. É de 50 milhões para lá. Não é barato. Não, como diria aquele amigo nosso, o antigo repórter, não foi de grátis. Muito pelo contrário, custou muito caro. Custou muito caro. Puxa vida, e aí emprestou um monte de jogador, tem outro tanto lá que não consegue aproveitar, ou que entra em campo e não desempenha. Difícil, gente. Com todo respeito a todos os jogadores do Corinthians,
Para mim, só salvou o Gemerson, para dizer o português bem claro. No time, jogando bola durante o jogo, só salvou o Gemerson. Ah, o Otero bateu uma falta, fez um gol e tal. Puxa, ele foi contratado para isso? Se nem falta ele consegue bater? Aí parei. Ah, porque o Casares jogou... O Casares não consegue jogar o tempo todo, nunca. O Casares não consegue jogar 90 minutos nunca. Porque ele não consegue entrar em forma. Não tem, o preparador físico do Atlético Mineiro não deu jeito, o preparador do Corinthians não dá jeito, mas será o quê? Que não consegue dar jeito de botar em forma. O que acontece com o Casares? O que acontece com o Otero que não consegue jogar? O que acontece com o Jô? Eu não consigo. O Leonatel, Jesus, o que acontece? Ah, não dá, né, gente? Vamos parar para pensar. Aí você vai ver a conta, chega a contabilidade, você bate o olho lá no papel, deve 1 bilhão. Eu não estou alarmado com isso, não estou alarmado, porque antes de sair da presidência do Corinthians, eu conversei com o Andrei Sanches e ele falou, vai bater 1 bilhão de dívida. A dívida vai bater em 1 bilhão, sem colocar o estádio. A dívida vai bater em 1 bilhão. E não só é o Corinthians que tem 1 bilhão de dívida, não. Tem outros clubes brasileiros com 1 bilhão de dívida também. Então é o caso da gente parar para pensar. E agora? Aí quando vem o departamento financeiro do Corinthians, contratou uma empresa. Vocês sabem disso, não? O Corinthians contratou uma empresa, a empresa Falcone. Atendeu, acho que é talvez a sugestão do Sormani, que disse que precisa contratar uma empresa para fazer a gestão do Corinthians. E contratou a Falcone, uma empresa com renome internacional, para fazer a gestão financeira do Corinthians. Então o Corinthians teve que cortar 20% da folha salarial. E não pode investir, porque não tem dinheiro para investimento. O investimento só vai acontecer se entrar algum dinheiro de alguma negociação. E nesse momento não há nenhuma previsão de negociação para o Corinthians. Então o caso é esse. A dívida é de 1 bilhão. Eu tenho falado isso já há mais de ano, que a dívida é dar 1 bilhão. O pessoal, não, vamos fazer aqui, vamos fazer. Não vai fazer aqui, fazer ali, que não vai dar. É 1 bilhão. Ah, mas no ano passado ficou devendo só 153 milhões. Mas e o que já tinha para trás? Vai se juntando, vai dar 1 bilhão. É fácil pagar 1 bilhão? Não. É muito difícil. É quase que impossível pagar 1 bilhão. É a manobra que o Duílio tem pela frente agora. Deixar o time em campo, por isso que a Copa do Brasil é fundamental, importantíssima. A manutenção do Corinthians na Copa do Brasil é a esperança de arrecadação para o time do Corinthians, que pode ganhar 70 milhões se for campeão, 67, 70 milhões se for campeão, e para ir para a final 50 milhões. Seria realmente uma cota muito boa, o Corinthians poderia salvar parte da sua temporada com essa grana, porque expectativa de negócio só se tiver, o Matheus Vital. Mas o Matheus Vital gerou interesse no futebol norte-americano, nada mais do que 4 ou 5 milhões de dólares. Isso não vai resolver a vida do Corinthians. Olha, vamos colocar uma tela aí na sequência? Isso parece o cara que está endividado, ele não tem como arrecadar o suficiente para pagar as dívidas, ele tem que começar a se desfazer. Vende o carro, vende o apartamento, só que chega uma hora que os bens dele também não são tão valorosos assim, ele não tem como juntar muito, ele vai só diminuindo, amortizando, ainda assim fica alguma coisa, os juros rolam e não para nunca. Acabou que o cara tá morando de aluguel, trabalha a pé e não pagou a dívida ainda. Olha lá, ó. Esse dinheiro aí é o seguinte, o site Meu Timão destacou 50,4 milhões com reforços que foram descartados. São caras que não vão ser aproveitados aí pelo Wagner Mancini, tem gente que tá emprestado, enfim, ó. Sornosa tá no futebol mexicano agora, porque a LDU também não quis comprar o Sornosa. 11,5 milhões. Olha o Richard, 10,4. Matheus Jesus, ai Jesus, 7 milhões. André Luiz Everaldo, 3,5. Esses que estão aí com o retângulo amarelo, eles estão no clube ainda, hein? Esperando alguma negociação. Tiaguinho, quase 3. Ederson, 2,6. Madison, 2,4. Davó, 2. Fecim, 2. Michel Macedo, 1 milhão. Matheus Alexandre Janderson, ali 800 mil e 700 mil reais. Somou tudo isso. Eu quero saber, se juntar todos esses aí, dá ô Sormani? Mas tá faltando o Jonathan Cafu aí. Cadê o Jonathan Cafu? Foi emprestado ainda lá tem o Jonathan pro Cuiabá. Cafu. Ainda tem o Jonathan Cafu e foi de graça. Não, juntando tudo. Estamos falando aqui que não teve custo. Grana, Bom, enfim, deixa eu ver. Pô, juntou tudo, dá um aí? É muita grana,
falta de visão, falta de profissionalismo. Aliás, não se pode cobrar profissionalismo de dirigente de futebol, porque eles não são profissionais, né? A gente já discutiu essa questão Mas é demais, aqui. Eu já Sormani. dei... Sormani, Oi? é muito, Sormani, desculpa te interromper. É muito! É muito! Se quiser pôr a tela de novo, são muitos jogadores. Não é assim, porque você erra em determinadas contratações. Os clubes erram. Você não vai ficar essa vida inteira só acertando, senão você é imbatível, né? Você erra, contratou 4, 5 numa temporada, errou em 2, e de uma forma ou outra acaba compensando, e tudo isso faz parte do jogo. São muitos, Sormani, o número é assustador. Olha só quantos jogadores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fora os erros de jogadores que estão no elenco e não renderam. Eu posso até te trazer essa informação aqui, que eu tô com a tela aberta. Se você for colocar ainda o Luan, o quanto foi investido no Arauz, sabe? Eu posso pegar mais jogadores aqui a gente tá colocando só o que não vai ser aproveitado, os que estão sendo aproveitados de uma forma ou outra, porque precisa também. Sormani, é muita coisa, Sormani, pelo amor de Deus. Muita coisa. É aquilo que eu estava dizendo, né? Quer dizer, como é que a gente pode cobrar profissionalismo de quem não é profissional? O que eu quero dizer é o seguinte: como é que a gente pode exigir conhecimento de quem não tem? Eu já dei aqui o exemplo várias vezes. Por exemplo, um cara que é o nosso companheiro aqui, o Zinho, não poderia ele estar ocupando esse cargo no Corinthians, que vai determinar quem vai ser contratado ou não, quem é que vai discutir? Por quê? Porque ele é um cara que conhece futebol. A história fala por ele. Ele não precisa chegar aqui e ficar vociferando e dizendo. Não. Ele bota lá o currículo dele, tá bom. Você acha que um profissional, uma pessoa como o Zinho, teria feito esse tipo de investimento? Duvido. Ele pode até falar de um ou outro. Duvido. De um ou outro. Por quê? Porque ele é do ramo. Ele conhece. Agora, aí no Corinthians, quando o Corinthians tinha o Edu Gaspar, era diferente. Era diferente. O Corinthians não gastava do jeito que gastou nessa última gestão do Andrés, por exemplo. Havia um critério. O Edu Gaspar pensava. Ele analisava, ele tinha conhecimento de futebol. Hoje está lá no Arsenal. Trabalhou na seleção brasileira. Era diferente. O Corinthians substituiu o Edu Gaspar à altura? Não. E o que acontece é exatamente isso. Contratações desnecessárias, equivocadas, que oneram o caixa do clube. E o Corinthians hoje é um time que tem uma dívida quase bilionária. E a dívida de curto prazo, ou seja, que tem que ser paga esse ano, é de 570 milhões de reais, se eu não estou enganado. E o orçamento do Corinthians para esse ano é de 500. Então de cara já vai dar um déficit aí de 70 milhões, segundo o orçamento apresentado pelo Corinthians. Já tem um déficit aí. Ou seja, mal administrado. Mal administrado. E o pior de tudo é que quem colocou o Corinthians nesse buraco fez o sucessor dele. Porque o Duílio Monteiro Alves nada mais é do que o componente do grupo do Andrés. Ele pode mudar o rumo? Pode. O Duílio é competente, ele é capaz. Tem opinião própria. Mas se ele continuar fazendo a mesma coisa que o Andrés fez, a Série B é logo aí. Então o Corinthians precisa tomar cuidado e definir o que ele quer da vida dele. Porque eu falei aqui, o Corinthians tem um patrimônio imensurável. Você não consegue dimensionar o tamanho dessa torcida. Mas é uma fonte que não é inesgotável. Mas pode chegar no momento em que nem a torcida mais vai salvar o Corinthians. O Cruzeiro tem uma grande torcida, lógico, não é do tamanho do Corinthians. O Vasco também, é a 5ª maior do Brasil. Mas olha a situação. A torcida te ajuda, mas ela não é a solução de todos os seus problemas. Te ajuda demais.
Mas se não houver uma boa administração, fica muito difícil. E o que o André Sanches fez no Corinthians, nesses últimos anos que ele comandou o clube, os números mostram. Com a conivência do Conselho Deliberativo. Com a conivência do Conselho Deliberativo. Por que não empicharam o André Sanches? Ninguém estava vendo o que estava acontecendo? Ninguém estava vendo o buraco que o Corinthians estava se enfiando e foram deixando? Tem conselho para quê? Então, isso que me espanta também. O Andrés fez um monte de bobagem. O Conselho postergou as contas, Sormani. Como é que é, Pascoal? O Conselho ainda postergou as contas, tá lembrado? Ah, vamos fazer uma reunião, não vamos fazer mais. Ah, vamos mostrar a conta, não vamos, não vai mostrar mais. O presidente do Conselho ficou postergando a apresentação das contas. Isso. Mas não pode. Não pode, porque essa dívida não foi contraída em um ano. Sabe, isso é uma bola de neve que está se alimentando e crescendo com o passar do tempo. O Corinthians, nos últimos 7 anos, foi deficitário. Ninguém fala nada. Como é que pode um time como o Corinthians, que foi campeão brasileiro em 2017, o presidente do clube à época, o Roberto Andrade, chegar no vestiário e falar para o jogador, olha, em janeiro, não tem grana, hein? Só em outubro. Como assim? É o Corinthians, gente. É um time grande. Mesmo que não fosse, você não pode fazer um troço desse. Isso vem vindo de há muito tempo. Lá de trás. Lá de trás. De longe, né? Vem de longe, exatamente. 2015 tinha salário atrasado, Sormani. Campanha que na Libertadores fez água, foi campeão com salário atrasado em 2015. O que me espanta, algumas coisas pioraram muito. Por exemplo, antigamente o Cifute, o Centro de Inteligência do Corinthians, ele descobria jogadores como o Ralf, como o Paulinho, como o Romarinho. Parou de descobrir, traz meio time do Fluminense, que não tem sido uma referência. Metade desses caras aí veio do Fluminense. Sonossa, Richard, Everaldo, aliás, os mais caros. Né? Então também tem que pensar nisso. Parou de achar jogador onde os outros não achavam. O Corinthians achava bons jogadores onde os outros não achavam, principalmente volantes. Alguns que eu citei aqui, o Cifute tinha um olho bom para achar volante. Acabou isso aí? Secou essa fonte? Qual é a política agora? É trazer esses jogadores que são ponte do nada para lugar nenhum? Talvez só por quem leva alguma coisa nessas transações, porque é a única coisa que pode se justificar. Sub-23. Aí só falta, nessa coisa de enxugar 20%, só falta eles cortarem o futebol feminino, que é uma das únicas coisas que dá alegria atualmente para o torcedor do Corinthians. Quer apostar que vão cortar futebol feminino e vai ficar o Sub-23? Escuta o que eu estou falando. Aí é uma loucura. Ozinho, a gente tem que avançar aqui com o assunto, mas eu quero tua opinião aqui com relação ao Corinthians. Só para trazer, que eu falei de jogadores que estavam no elenco, o Luan custou quase 29 milhões. O contrato é até dezembro de 2023. Tem mais esse ano, tem mais o próximo e tem mais o outro. O Arauz... Jesus! Olha lá. O Arauz, 24 milhões. Tem mais esse ano, tem mais o próximo e tem mais até o meio de 2023, julho de 2023. O Ramiro é até o final de 2022. Quase 20 milhões por 70% do Ramiro. Bruno Mendes, quase 22 milhões por 70% do Bruno Mendes. Esse vai até 23, até o final de 23. E a gente já falou aqui, Sornossa, Richard, Cantilho, tem mais quase 10 milhões pelo Avelar, o Matheus Vital foi 8,2 por 85% do Matheus Vital, enfim. Pessoal que também não rendeu, não reproduziu dentro de campo, não está dando conta do recado. E aí eu te pergunto, Zinho, com a tua experiência como gestor, como se paga 1 bilhão de dívida? Como é que paga um negócio desse? Espera aí, né? Eu não sou esse economista capacitado, porque é muito dinheiro. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Meu Deus do céu. Agora, assim, rapidamente, a pergunta lá do início foi o que tirou mais o sono do torcedor. Se foi o jogo contra o Retrô ou se foi a notícia dessa dívida. Infelizmente,
não vou generalizar, mas no nosso futebol, a cultura e a paixão do torcedor, ela fica mais dentro do campo. Não são todos que se preocupam com isso. Mesmo porque, vou dar um exemplo aqui. A gente estava falando, e o Sormani deu opinião, que o time do Atlético é o time que pode se aproximar ao Flamengo, que tem um elenco aí, que está se formando um elenco maravilhoso, mas foi divulgada a dívida que está nesse patamar aí, 800, 900 milhões de dívida. Mas aí tem um parceiro que contrata os jogadores e a torcida do Atlético está vibrando. Você acha que ela está perdendo o sono porque soube da dívida que o Atlético tem? Ela está empolgadíssima que esse time se transforme dentro do campo no que está se mostrando no papel e ganhe os títulos para ela comemorar. É o caso do Corinthians, anos após anos. Ganhou títulos importantíssimos, mas essa dívida só foi aumentando. E o torcedor não se dava conta disso. E aí, dirigentes amadores se aproveitam disso, do resultado do campo, da paixão do torcedor, que é o grande patrimônio do clube, se aproveita dessa paixão e vai fazendo essas burradas. Que aí a dívida vai aumentando e chega a um ponto que ela cobra. Agora o Corinthians, como vai contratar? Você acha que jogadores de nível, né, alto, que vê salários atrasados, só essas notícias, eles querem ir? Olha que a gente está falando do gigante Corinthians. Mas aí pega o quê? Jogadores como vieram do Fluminense, que ainda não se sabe o que pode render. Pega jogadores que não se viram no Atlético, que é o Otero, o Casares, o Fábio Santos, que tem uma história, mas já tem uma certa idade. Vai fazendo negócio no que vai dando ali para ir tapando buraco. Não é um planejamento, não é uma organização, não é como o Sormani falou, sentar a comissão técnica com o gestor e falar o que pretende para a temporada, qual é o modelo de jogo que ele quer, quais as peças que ele precisa, qual é a característica do jogador. E aí não precisa ser só de nome, não. Aí é o mapeamento que parou de fazer. O Corinthians descobria no Campeonato Paulista jogadores que deram resultado. Não tinha um grande nome, mas era cirúrgico o posicionamento e a característica do jogador, que aí entra, veste a camisa do Corinthians, cresce, dá um lucro incrível. Parou de fazer isso. Sim. Então, assim, sim, dirigentes que se aproveitaram dessa paixão e com o seu amadorismo foi só na empolgação, na emoção. E outra coisa, né? Time que fica refém do empresário, já vi muito isso. Eu, como atleta, vivi isso. Eu vivi isso. No próprio Flamengo, que o empresário começa a mandar no clube porque ele do bolso dele empresta dinheiro, aí pega em pedaço de jogador, aí porque ele emprestou o dinheiro, né? Eu não estou indo contra os empresários que estão na dele. O mercado oferece isso para ele, a incompetência dos dirigentes oferece isso para ele, ele investe. Eu conheço muitos empresários competentes, corretos, mas que está com a grana, olha, vou te emprestar aqui, mas esse jogador aqui que ele enxerga que tem um futuro na frente, ele já pega um pedaço. E aí, lá na frente, o clube, na hora que vende... Ninguém é bobo, né? Fica com um pedaço pequeno. Porque o cara emprestou dinheiro. Ou, às vezes, o cara tem um jogador na carteira dele, do escritório dele, ele tem jogadores que estão sem mercado, aí, eu preciso que você coloque esse jogador aí, porque, poxa, eu te emprestei lá na frente. Então, o clube, a grandeza do clube não pode ficar na mão dos empresários. Sem dúvida. É oportunidade, né? Enquanto o Zinho falava, a tela aí, a gente vai mudar de assunto agora, mas rapidinho só a tela aí. A dívida ali para empresários como Juliano Pacheco, Carlos Leite, André Cury, enfim, isso aí tem juros, hein? Vai subindo, vai crescendo, além das dívidas de empréstimos aí com a rede bancária também do país, né? Posso fazer só uma pergunta? Precisa pagar o empresário do Pedrinho, hein? Também tem ele na conta, você lembrou muito bem, porque ele, pelo que a gente tem de informação, ele recebeu uma pequena parte só, não recebeu nem 50%, do total que o Corinthians deve para ele. Você lembrou bem. Deixa eu falar aqui do Palmeiras, que é o seguinte, rapidinho, nossa companheira Ivana Negrão,
que vai estar com a gente amanhã, inclusive, se eu não me engano, né? Toda terça que ela está com a gente. Diz que é o seguinte, não pode cortar o time feminino do Corinthians, senão não joga a Série A do Brasileiro nem Libertadores. É verdade, tem isso, bem lembrado. Cortar de vez não pode, mas pode achatar, né? Como ela mesmo diz aqui na mensagem, pode minar o investimento e o time deixar de ser competitivo. É fato, é fato. E o que é verdade hoje não é verdade amanhã, né? O basquete do Corinthians foi muito forte, foi e voltou 200 vezes na história do clube. Todo problema de dinheiro, o problema era o basquete, sempre. Exato.